Fala, estudante, tudo bem? Olha só, estou aqui hoje para responder alguns e-mails que eu estou recebendo e, existe uma grande dúvida do pessoal que é a respeito sobre prova de segunda fase, né? Como resolver uma prova de segunda fase. Na verdade, uma prova de segunda fase é onde de fato a gente enxerga se o estudante é realmente um grande estudante, ou seja, se ele tem um conhecimento profundo daquela matéria ou se ele só tem uma breve noção, né? Às vezes ele conta com uma certa sorte em provas objetivas e consegue até mesmo pontuar. Agora, na segunda fase é imprescindível que o conteúdo seja muito claro na sua cabeça, né? Que não existe ter noção ou saber mais ou menos, tem que saber profundamente isso aí mesmo. Então, olha só, eu quero dividir esse vídeo em duas etapas. A primeira etapa, eu quero te ensinar como estudar para uma prova de segunda fase, com esse pouco tempo que você tem, às vezes 15, 20 dias, não sei, ao certo qual que é a prova que você vai fazer. E uma outra etapa do vídeo é, no dia da prova, como é que eu devo resolver aquela prova. Preparado para a primeira etapa? Então, olha só. Antes da prova, como é que deve ser a minha preparação para uma prova de segunda fase? Olha só, vou dividir em 3 passos. Legal? No final desse vídeo vai ter aí, você pode dar um print na tela que eu fiz uma arte bem legal para vocês, para entenderem de fato essa sequência. Então vamos lá. Antes da prova, minha preparação, dividida em 3 passos, primeiro passo, pegar pelo menos umas 4 ou 5 provas anteriores do vestibular que você está prestando e fazer um mapeamento, ou seja, identificar quais são os conteúdos mais abordados. Isso é muito importante, caso contrário você vai atirar para o lugar errado. Então identifique quais são aqueles conteúdos que aquele vestibular, que aquela banca gosta mais de cobrar. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, pegue esses conteúdos mais abordados e estude de maneira muito profunda, isso mesmo. Quando eu falo de maneira muito profunda, o que é isso? Você pode seguir uma sequência. Bom, essa sequência é definida assim, ó. A primeira coisa, você vai ler essa matéria no caderno. Por exemplo, eu quero estudar MHS, Movimento Harmônico Simples, que cai bastante lá na prova de física. Então você vai pegar o caderno do seu professor que deu MHS, vai estudar todo o caderno dele, refazendo os exercícios que ele fez em sala, tudo bem? Então, estude no caderno MHS, refazendo os exercícios que o professor fez em sala. Legal? No segundo momento, você pode ir para o livro mesmo, estudar no capítulo do livro MHS. Estude lá naquele capítulo, fazendo aquela tríade que eu ensino para vocês, a leitura em savoring, montando um resumo por tópicos, para depois aplicar a teoria do prego. Legal? Bom, então leu a matéria no livro e não deixa, tá? Por favor, de fazer os exercícios do final do capítulo do livro. Isso é muito importante. Leu o MHS no livro, faz os exercícios no final do capítulo. Bom, então o primeiro passo é estudar no caderno. O segundo passo é estudar essa mesma matéria, só que no livro. E o terceiro e último passo, não se esqueça. Tire pelo menos 2 tardes da sua semana para você resolver pelo menos 2 provas, tá? Resolver de fato essas 2 provas. Aquele primeiro passo que eu te disse, que é fazer o mapeamento de pelo menos 4 ou 5 provas, fazer o mapeamento é uma coisa, você está identificando quais são os conteúdos mais abordados. Agora, resolver uma prova de verdade é ir para o campo de guerra. Então, você pega ali qual que é o tempo que eu tenho para fazer aquela prova, 4 horas, 5 horas, determina esse tempo e faz realmente aquela prova como se você estivesse lá no dia do vestibular, realmente, beleza? Bom, então olha só, para você se situar no vídeo. Primeiro passo que você vai fazer, qual que é? Você vai pegar pelo menos 4 ou 5 provas e fazer o mapeamento, legal? Identificando quais são os conteúdos mais abordados. Segundo passo, o que você vai fazer? Identificou quais são os conteúdos mais abordados, você vai estudá-los profundamente, seguindo qual sequência? Vai ler aquela matéria no caderno, depois vai ler a matéria no livro e vai fazer os exercícios do final do capítulo do livro. E por último, você vai tirar pelo menos 2 tardes para resolver de fato provas daquele vestibular. Só que, nesse processo de resolução de provas, eu preciso muito que você monte o chamado campo minado. Isso mesmo, o que é o campo minado? Campo minado nada mais é que o seguinte, você vai fazendo aquela prova e vai ter uma questão ou outra que você não vai saber fazer. De fato, ali tem aquele conteúdo que você não sabe resolver. Bom, o que você deve fazer? Você vai circular aquela questão, tá? Vai colocar num papelzinho ali do lado. Bom, aquela questão envolvia, por exemplo, lei dos cossenos, envolvia uma trigonometria um pouquinho mais profunda que eu não sei. Coloca ali do lado. Quando você terminar a resolução dessa prova, é importante que você pegue esse papelzinho com o chamado campo minado, que são aqueles conteúdos que você não sabe, e estude aqueles conteúdos também. Porque se cair em uma prova, geralmente pode cair em outra, tá? Porque aquela banca tem uma certa preferência. Então você deve estudar aquele conteúdo, beleza? Não esquece disso. Bom, olha só. Essa é a sua preparação antes da prova, que você vai dividir em 3 passos. Vai identificar quais são os conteúdos mais abordados, vai estudar profundamente esses conteúdos, seguindo a sequência que eu te passei, e vai resolver pelo menos 2 provas por semana, tirando aí 2 tardes e montando o seu campo minado. Legal? Bom, essa é a preparação antes da prova. Agora, durante a prova, Gilberto, o que eu preciso fazer?
Bom, durante a resolução de uma prova de segunda fase, você precisa prezar por duas coisas. Organização e clareza, tá? O que é organização e clareza? Bom, se a questão é de humanas ou de linguagens, vai vir lá um retângulo cheio de linhazinhas para você preencher. Preze, por favor, tá? Uma letra bonita e respeite as linhas. E seja, vai lá, o mais claro e objetivo possível na sua resposta. Não fica viajando demais não na maionese, tá? Seja objetivo e claro na sua resposta. Letra bonita e respeite as linhas. Legal? Se for mais para de exatas que tiver conta, geralmente, tá, os vestibulares têm um retângulo em branco para você colocar a sua resolução. O que eu te recomendo é divida esse retângulo branco em 3 colunas, ou seja, faça 2 margens, já você vai ver nessa arte que eu vou colocar para vocês no final. Para que fazer isso? É para realmente organizar a sua resolução, é para não ter aquele negócio para lá, para cá, setinha para lá e para cá, não. O corretor, aquele cara que vai pegar a sua prova e vai corrigir mesmo, ele vai prezar muito essa organização, ele tem uma centena de provas para corrigir. Quanto mais organizado e claro você for na sua resolução, melhor para ele corrigir, e é claro, você vai ganhar mais ponto com isso. Então preze por organização, divida em 3 colunas e faz passo a passo aquela sua resolução. E uma outra coisa que eu te recomendo, coloque a resposta no final, ou seja, no final da resolução mesmo escreva resposta, o dado, pedido, não sei o que, é tal. Então é bem interessante para o cara ver que você fez todo um desenvolvimento e no final concluiu com a sua resposta. Legal? Então bom, olha só. Agora no final desse vídeo eu vou colocar uma arte para você ver exatamente a sequência que eu falei, antes da prova e depois da prova, tá bom? Boa sorte nos seus estudos, se você gostou desse conteúdo, compartilha, marca seus amigos aí e um forte abraço e até o próximo vídeo. Vamos!